então a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos no capítulo 7. É o bloco em que o apóstolo Paulo está falando sobre santidade. Versículo de 7 a 12, desde o capítulo 6. Então, primeiro, capítulos 1, 2 e metade do 3, ele fala da perdição da humanidade. Depois ele fala de como o Senhor nos amou e nos justificou. Não foi isso? A partir do 6, então, nós estamos vendo o processo de santificação de Deus em nossas vidas. Vamos ler, então, o texto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo e bom. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Senhor nosso Deus. Deus bendito, que extraordinária e profunda é a Tua palavra. Temos mesmo a dificuldade intelectual para a compreensão de coisas tão profundas e além do nosso entendimento. Mas pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, capacita-nos na exposição e também na compreensão, para que possamos tirar o ensino e a mensagem da palavra do Senhor, da qual o Senhor quer nos ensinar para o louvor da Tua glória. Rogamos, imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O texto aí é sobre santificação. E em que ele está falando de santificação? Nós vimos, na semana passada, que o apóstolo Paulo usa uma figura. Qual era a figura? De um casamento. Uma analogia. Ele conta, ele fala uma história a respeito de um casamento, né? Neste texto, ele meio que deixando a parábola do casamento de lado um pouquinho, ele vai agora atrás de um processo histórico do que aconteceu com a nação de Israel, de quando ainda não havia recebido a lei. Ele se coloca aqui na primeira pessoa, representando-nos a todos, mas em especial a nação de Israel, que por um tempo, depois de formada, no chamado de Abraão, de um só, o Senhor fez a grande nação, e depois disso vieram as 12 tribos, que estando no Egito, estavam ali cativas, pecavam, e sabiam que estavam pecando, porque o Senhor revela desde o princípio a sua lei, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que se deve fazer, o que se não pode fazer. A pessoa que nunca leu nenhum dos 10 mandamentos, ela matar alguém, ela entra em choque, ela foge, ela não sabe como agir, fugindo até de si mesmo,
creio que tenha pesadelos, acorda apavorada, porque tirou a vida de alguém, mesmo sem ter lido, não matarás. Mas ela não tinha ainda uma consciência. A nação de Israel não tinha ainda uma consciência. Ela sai do Egito em direção à terra prometida, e em meio à caminhada, o Senhor os conduz até o Monte Sinai, e lá se revela a eles de forma extraordinária. É uma das vezes muito marcantes da presença de Deus. A carta aos Hebreus nos fala disto, porque o Senhor se revelando ali, foi formado um espetáculo de tal forma horrendo, que se até um animal se aproximasse do monte onde estava a presença de Deus, morreria, por não suportar a sua presença. E então ali o Senhor dá a sua lei. Então, o apóstolo Paulo hoje deixa um pouquinho a parábola, mas ao mesmo tempo tem uma continuidade. Por quê? Nós vimos que a solução dada por Deus para aquele enredo da novela da humanidade, quando a raça humana é comparada a uma esposa casada com um homem duro, impiedoso, intolerante, condenador. Porém, o enredo de Deus dá uma solução onde a morte liberta o outro da obrigação entre si. Os dois que eram casados, morrendo um deles, liberta-se do outro. E Deus nos surpreende no roteiro deste drama da humanidade, matando a esposa. Todo mundo pensou, não foi? Na novela. Quem ia morrer era o marido, porque é muito duro e impiedoso. Mas a esposa era cheia de erros, era complicada. Mas a gente já, vamos matar o marido. Pensamos ou não? A gente está habituado, né, com a Rede Globo, né? Mas Deus nos surpreende, dizendo de que deve morrer a esposa para se libertar do marido. Inusitado, não? Morrer a esposa para se libertar do marido. Mas se morrer, não acabou? Não. O roteiro se desenvolve de maneira ainda mais surpreendente. Ele mata a esposa, unindo-a a Cristo na sua morte. Mas também a ressuscita, unindo-a a Cristo na sua ressurreição, para que ela possa viver uma nova vida, um novo marido, um novo Senhor. Então, há de se fazer aí uma distinção. O roteiro é a esposa, como esposa, a humanidade. E o marido está representado pela lei, duro, implacável, condenador. Mas há uma distinção para esta mulher que morre e ressuscita. Qual seja? Continua se referindo à humanidade, mas em especial à sua igreja, à sua noiva, a saber, os que creem nessa história, os que creem que Jesus Cristo é este novo marido amoroso, perdoador, rico em misericórdia, compassivo, restaurador, salvador de todo aquele que crê. E Paulo, ao contar essa história, esse desfecho surpreendente, imagina,
Isso vai causar um impacto, vai causar uma impressão. O que todos hão de pensar logo em seguida a isto é que a lei é má. Se a lei era o marido é que todo mundo queria que morresse, porque ele era duro, né? Mas lembrem-se, nós dissemos que era um marido justo, não foi? Fiel, exigente, né? Puro, mas muito exigente. Então, Paulo, antevendo esta dúvida, ainda que legítima, mas fruto de uma má compreensão do que ele estava dizendo a respeito do antigo marido, a lei, a dúvida que surge é, já que este marido era ruim, indesejável, o que eu devo deduzir disto? Versículo 7 diz assim: que diremos, pois? O que eu entendo dessa história que você está falando aí, Paulo? A lei é pecado? A lei é má? Antevendo essa dúvida, ele mesmo a gera e ele mesmo a responde. E ele dá 3 respostas a essa pergunta. E a partir de agora, nós nos esquecemos um pouquinho então da analogia do casamento, para passarmos a compreender o significado da lei propriamente. Mesmo porque vocês viram que o marido não morreu. A lei não morreu. Continua viva. E ela não passará jamais. A lei do Senhor não passará nem um tio. Ela há de se cumprir na íntegra. Ele falara como vivemos ou como viveremos em relação à lei e ao Espírito. Até o final do capítulo 7, ele vai continuar falando a respeito de como devemos viver em relação à lei, e somente no capítulo 8 ele vai falar como vivemos, né? Volta um pouquinho só na relação do novo marido. Como vivemos essa vida nova, segundo o Espírito, né? Então, na mensagem de hoje, a ideia, o nosso tema ainda é santificação, e a ideia é quais são as respostas que Paulo dá sobre o significado da lei em nossas vidas. Ele nos apresenta, então, 3 respostas sobre o significado da lei em nossa vida. Vejamos a primeira resposta no versículo 7. A lei é pecado? A lei é má? Qual é a resposta que ele dá? Para todas as 3 é: de modo nenhum. De modo nenhum. A lei não é má, a lei não é pecado. Mas a lei revela o pecado. A lei revela o pecado. Traz a lume. Versículo 7. Mas eu não teria conhecido o pecado se por intermédio da lei, se não por intermédio da lei. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça. Vamos só explicar aqui o uso deste pecado em especial que ele escolheu para falar, porque ele está aqui representando toda a lei no que diz respeito à transgressão. A lei, enfim, revela o quê? A cobiça. A cobiça está centralizada. De um modo positivo, Jesus resumiu a lei dizendo, quem lembra? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, de uma maneira positiva, ele está nos ensinando isto. Os 4 primeiros mandamentos falam a respeito daquilo que Deus é, da sua santidade, da sua unicidade, da sua grandeza, de como ele é digno de adoração, de como ele é digno de ser invocado e adorado. Então, os 4 primeiros mandamentos vão falar sobre a santidade de Deus, e os outros 6 vai falar a respeito do respeito, perdoe a redundância, a respeito do respeito que nós devemos ter para com os nossos irmãos, amando-os, respeitando-os, né? E assim, de forma negativa, o apóstolo Paulo está aqui resumindo no último mandamento, que fala a respeito da cobiça, todos os demais. O último dos mandamentos simboliza um resumo de toda a desobediência. Simboliza o amor pelo pecado, a cobiça. Interessante, não é? Cobiça, por que cobiça? Porque ela é a raiz do desejo pecaminoso. Tiago afirma em sua carta, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Quando eu amo exacerbadamente, exageradamente, algo que não me é dado por direito, quando esse desejo ultrapassa aquela ambição, que a gente pode dizer até uma ambição boa, né? Eu preciso desenvolver, eu preciso crescer. Deus nos fez, de fato, seres inteligentes, capazes, que desenvolvamos o estudo, que cresçamos, que sejamos até promovidos, né? Mas não pode ultrapassar para um desejo pecaminoso, começar a desejar aquilo que não me pertence, ao carro do meu irmão, desejar a mulher do meu irmão, não é? Aí, na cobiça, está resumido, está demonstrado que ela está por trás dos demais. O desejo de ser como Deus derrubou Satanás. Ele caiu do céu. Cobiçou o cargo, cobiçou a posição, né? E assim nós vemos a cobiça está sendo aqui colocada por Paulo como representante dos 10 que foram revelados ali, e por conseguinte, de toda a lei, a qual nós não conseguimos cumprir. Mas Paulo está dizendo, se a lei não tivesse dito não cobiçarás, eu não teria conhecido a cobiça. A lei veio trazer, portanto, a consciência. Israel, lá no passado, pecava, mas ela não tinha consciência de quão grave era aquele pecado. Ela sabia na sua consciência. Israel sabia, a nação toda, todo mundo, toda a terra, toda a humanidade sabe. Mas se a lei não fosse posta, não se saberia o peso disso. O quão grave é e o quão proibitivo é, uma vez posto de forma negativa. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não desonre pai e mãe, né? Assim por diante. Vejam, os pecados vão sendo trazidos a lume. Diz assim o versículo 17 de Êxodo 20, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu carro, nem sua televisão. Espera aí, Moisés não estava prevendo isso, não, foi eu que inventei agora isso aí. Nem coisa alguma
nem coisa alguma semelhante que pertença ao teu próximo. Não teria eu conhecido a cobiça se a lei não me dissera: não cobiçarás. Não cobiçarás. Então a lei veio para trazer a consciência e o avultamento. Representar em vulto sobre relevo. Demonstrar claramente. Agora com todas as letras. Letras escritas pelo dedo de Deus. Do que Ele quer, do que Ele não quer. Do que Ele se agrada, do que Ele não se agrada. Não faça. Aumentou. Exagerou, avolumou o tamanho do pecado. Realçou, sobressaiu. Fez crescer. Aumentar o seu peso e a sua consequência. O pecado já estava lá, mas meio que imperceptível. Pecava-se, mas a mente cauterizada já achava que não era pecado. Você deve ver isso pelo mundo. Coisa que você diz assim: como pôde? E a pessoa que não tem Deus, não conhece a sua lei, não conhece o seu mandamento, está fazendo aquilo meio que de boaça, né? Não está nem aí. Isso aqui é, que isso? Normal, né? Agressões, coisas horrendas acontecendo, famílias sendo destruídas, mortes, assassinatos, mentiras. E assim parece que não está fazendo nada. Ele sabe que está errado, mas cauteriza a sua mente. Dane-se. Estou nem aí. Parece que está cauterizada a mente. Mas a lei não deixa que isto fique lá escondido. Como que lá no íntimo apenas. Ou seja, os fins não justificam os meios. Pecado é pecado. Às vezes a pessoa tem uma ótima desculpa para pecar. Voltando de novo nesse tema, né, de novela. A gente olha assim, a novela, ela justifica primeiro. Olha o marido, como é um bebão. Olha o marido, bateu nela. Olha, eles criam um marido crápula e um amante lindo. Não é assim? Então, matá-lo, abandoná-lo, largá-lo, é meio que uma justificativa. Porque os fins justificam os meios. Eu tenho que matar ele para eliminar ele da sociedade, é um bem para a sociedade, estou fazendo um favor. Meio que assim, né? Quando a lei diz, não matarás. Não, poderíamos dizer, né? Não vos compete. Ao Senhor pertence a vida. Né? É um tema que dá pano para manga. E depois, uma outra oportunidade, a gente pode conversar sobre a condenação fatal, né? Sobre a pena de morte. É outra coisa. Nós estamos falando de pessoas. Né? Quanto à pena de morte, é Estado, é espada, é Deus que põe. É outra coisa. Deixar aí só essa minhoquinha aí com vocês. Então, os fins de maneira nenhuma justificam os meios. Não se pode pecar para justificar outro pecado. Um erro não, esse sim vale, né? Um erro não justifica o outro. A lei, então, é posta, é colocada para revelar o pecado, para trazer a lume, para evidenciá-lo. A segunda resposta que o apóstolo Paulo dá, então, quanto à pergunta sobre o significado da lei. É a lei pecado? De modo nenhum. Essa palavra vem acompanhando o texto todo.
A lei de modo nenhum é pecado, de modo nenhum é má, porque a lei dá ocasião ao pecado para despertar o pecado. E isso não é culpa da lei, mas do pecado, do estado de pecaminosidade em que nos encontramos. Versículo 8. Mas o pecado, olha isso, olha quem é a pessoa, quem é o sujeito aí da oração. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento da lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo de pecar. Sabe qual é a palavra aqui no original? É a mesma que foi usada lá atrás para cobiça. Sendo a cobiça o desejo pecaminoso, a natureza pecaminosa se evidenciando, ele usa agora a concupiscência. Opção de tradução, é a mesma palavra, é o mesmo sentido. É a natureza pecaminosa, despertou em mim toda sorte de pecado, de imundícia, porque contrasta com a lei. É uma espécie de espelho invertido. Eu olho para a lei, aí o pecado se evidencia, né? Foi revelado pela lei, mas o corpo, o pecado, a natureza pecaminosa, se vale disso para então se apresentar. É como se o pecado estando lá adormecido, quando vem a lei, o pecado se desperta e ganha força. É aquele desejo que se revela por conta da rebelião. A natureza pecaminosa é o estado de rebelião contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua lei. Aquilo que nós dissemos a semana passada, quando diz assim, não faça isso, aí é que vem o desejo de fazer. A vontade, a rebelião toma conta. Se fortalece. A lei diz, não faça, ela quer fazer. O pecado, então, aproveitando da lei, desperta o pecado que está em nós. Com a lei, a natureza pecaminosa em rebelião, cobiça uma liberdade. Como diz lá no Salmo 2, quebramos de nós as suas algemas. Quem era? Os povos da terra, rompendo as algemas do temor de Deus. Mais ou menos o que Nietzsche disse, Deus está morto. Não quero ficar submetido a isto. Ele que suma da humanidade. Nós queremos viver sem Deus. É uma rebelião. É o estado pecaminoso. A lei, então, é posta e imposta. A lei é anunciada e os rebeldes se rebelam mais ainda. Achou ocasião. Enquanto não dizia nada, parece que estava dizendo assim, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, estava achando que estava fazendo escondido. Mas a lei vem e traz à tona. Aí ele diz, então tá, rompamos os nossos laços. É o Salmo 2 que prevê assim a situação da humanidade, não é? Então a lei é pecado? De modo nenhum. Mas traz ocasião para representar ou para despertar o pecado em mim, o desejo pecaminoso e me rebelar contra o meu Deus. A terceira resposta que o apóstolo Paulo dá em relação a essa pergunta sobre o significado da lei: a lei é pecado? A lei é má? De modo nenhum. Mas a lei revive o pecado e com o pecado a morte.
A lei revive o pecado e com o pecado a morte. Está aí dos versículos 9 ao 11. Outrora sem lei, imaginando os israelitas lá antes da lei, lá no Egito, outrora sem lei, eu vivia. Na verdade, não é eu vivia, eu pensava que estava vivo. Que era livre. Lembra quando eu contei para vocês? Depois da minha conversão, aí os amigos diziam assim, mas Alberto, é um cara tão alegre, tão bacana, tão feliz, agora passou para a lei dos crentes. Achava que era alegre, que era feliz, que vivia. É assim. Então é por isso que ele está dizendo, outrora sem lei eu vivia, não que estivesse vivo, mas não havia uma lei que me condenasse. A comparação do próprio povo nos mostra o estado da humanidade. Quando ainda estava lá no Egito, pensando que era vivo, mas sobrevendo o preceito, reviveu o pecado. O pecado que parecia que estava morto, que não existia, que tudo se podia, reviveu por causa da lei, que parecia vivo, mas eu morri porque fui condenado. Interessante a chegada da lei, não é? Interessantíssimo. Avulta, revela, demonstra, instiga e faz o pecado, então, reviver, reaparecer. Nós que achávamos que era vivo, morremos. Versículo 10 diz, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Por que ele está dizendo isso? Quando os israelitas recebem a lei, recebem com alegria o caminho da vida. E ali pediram a Moisés que os guiasse. E aí disse, vocês concordam com isso? Vocês concordam com a lei? E eles, sim, concordamos. Foi-nos dado o caminho para a vida. Mas, olha o que aconteceu, se tornou para a morte. O povo, então, ao caminhar pelo deserto, aparece todo tipo de pecado. Não consegue obedecer à lei. Não consegue cumprir nenhum dos mandamentos. São idólatras, são adúlteros, são mentirosos e ainda tardios para entender, incrédulos para compreender todo o movimento, toda a intenção, o que Deus estava fazendo com eles, representando e anunciando ao mundo o evangelho da salvação. O pecado é que é ruim. O pecado prevalecendo, versículo 11, do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Não foi a lei, mas o pecado. Porque a lei é boa. O pecado é quem faz uso da lei e nos condena e nos faz perecer. O pecado é tão ruim que ele se prevalece do mandamento para enganar o homem e o mata. Vem então a condenação. A condenação que está posto a todo aquele que não cumpre, não obedece, que a quebra. Todo aquele que pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Estabelecido está a lei do Senhor em perfeição, faz esse anúncio, este aviso, e
está colocado para todos, para todos. Mas o pecado que envolve a lei para condenar a todas as pessoas. Conclusão, meus irmãos, vejamos que esclarecedor. A ideia aqui é que o pecado é que é mal. Qual é a pergunta que é feita no começo? A lei é má? Não. O pecado é que é mal. O problema aqui é o pecado. Ele é revelado, denunciado pela lei. O pecado desperta a natureza de rebelião para pecar contra a lei de Deus. O pecado revive, reacende-se para a morte, mediante a lei. A lei é pecado? A lei é má? Não. Versículo 12 complementa o apóstolo Paulo. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é boa. Quando o Senhor manda na sua lei, não adulterarás, é para salvar famílias, é para salvar vidas, é para dar à sociedade uma estrutura. Não diz que a família é a célula máter da sociedade? É o primeiro núcleo. A partir dali, toda a sociedade é abençoada ou não. Famílias destruídas, lares destruídos, pais, um para cada lado, ou 2 ou 3 para cada lado. Pais que nem sempre são 2 pais. São pai e mãe, são pai, mãe, mãe. A lei está posta para a nossa purificação, para a nossa santificação. Nós devemos tê-la como amiga, como modelo, como instrução, certos de que Jesus nos livrou da maldição da lei. E agora nós devemos viver para agradá-lo, segundo a sua própria lei. Amém, queridos? Vamos então consagrar nossas vidas ao Senhor nosso Deus, pedir a Ele que nos dê boa compreensão da sua palavra, da sua lei, para que em tudo nós possamos nos esforçar para obedecê-la, para agradar ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro, nós também o amamos, e devemos fazer tudo para agradá-lo. Amém, queridos? Alguns instantes então de meditação, e o grupo vai nos auxiliar, nos ajudar com esse momento de consagração ao Senhor.